Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Daniel e hoje eu vou ajudar vocês a compreenderem melhor a variação linguística, que é um tema que está cada vez mais recorrente no Enem. Cai quase todo ano, pelo menos uma questão, às vezes cai mais, então é importantíssimo saber o que é e como vai cair no Enem, como ela funciona, quais são os tipos de variação, como ela surgiu e tudo isso você vai aprender no vídeo de hoje. Então, primeiramente, pessoal, a variação linguística ela ocorre porque a língua ela só existe por conta do fator social. Então, ela só existe porque os seres humanos são seres coletivos. Então, eles interagem um com o outro e eles vivem em um determinado meio social. Pessoas do mesmo grupo social, ou seja, pessoas que são da mesma cidade, pessoas que são da mesma idade, que são da mesma época, que são da mesma classe social, elas vão compartilhar de diversas características, diversos traços linguísticos em comum, e isso vai colocar elas no mesmo grupo de falantes. Ou seja, claro que existem sim diferenças nas falas dessas pessoas, até porque a fala ela é individual, cada pessoa exerce ela de uma forma, mas elas pertencem sim ao mesmo grupo de falantes por terem essas mesmas características, tanto socioeconômicas, quanto geográficas, quanto históricas, enfim. Essas pessoas possuem muitas características nesse sentido e elas vão utilizar a língua de uma maneira muito parecida, justamente por terem essas mesmas características. Então, o início dos estudos da variação linguística foi na década de 60 com William Labov, e ele percebeu que os falantes de uma determinada ilha nos Estados Unidos compartilhavam dos mesmos desvios da norma padrão e eles tinham uma espécie de norma deles. Então, esses desvios, na verdade, eles eram sistematizados de certa forma. Então, era possível estudar eles. E foi assim que a gente começou a ter estudos relacionados à variação linguística. Antes de nós vermos quais são os tipos de variação linguística, é importante mencionar que a área da linguística que estuda essas variações é a sociolinguística, que faz justamente essa ponte entre o que está acontecendo na sociedade e a língua, e como isso vai interferir na língua. Então, é importante mencionar que essa área é a sociolinguística. Agora a gente vai ver os tipos de variação linguística. Existem muitas subdivisões para os tipos de variação linguística, mas esses 4 são os principais, que são, em primeiro lugar, a geográfica ou a diatópica, que é a variação que ocorre de um espaço geográfico para o outro, e pode ser tanto em um determinado país, quanto de um país para o outro que compartilha a mesma língua. Então, por exemplo, nós temos variações do português brasileiro para o português moçambicano, para o português angolano, para o português de Portugal. Então, e também nós temos variações em território nacional, por exemplo. Uma pessoa do estado da Bahia, ela tem uma variante linguística diferente de uma pessoa do estado do Rio de Janeiro. E por aí vai, nós temos várias variantes no nosso país, já que nosso país tem um tamanho continental. Então, há muita diversidade linguística dentro do nosso próprio país. Em segundo lugar, nós temos a variação diacrônica, ou variação histórica, que, como o próprio nome já diz, é a variação que ocorre ao longo do tempo em uma língua. Então, o português do Brasil colonial, ele se difere muito do português contemporâneo. Então, a língua ela vai mudando ao longo do tempo, e essa variação entre como uma língua era em um determinado período e como ela é em outro, essa variação é chamada de variação diacrônica ou histórica. Outra variação é a variação social ou diastrática, que ela consiste basicamente na variação entre pessoas de diferentes situações socioeconômicas. Então, uma pessoa que, por exemplo,
é de uma classe social mais alta, ela vai pertencer a um grupo de falantes, e uma pessoa que é da periferia da cidade, por exemplo, vai pertencer a um outro grupo de falantes. Lembrando, claro, que esse grupo ele não é homogêneo, né? Então, nem todas as pessoas vão falar igual em um determinado bairro, por exemplo. Claro que não. Mas elas compartilham de características sociais em comum. Então, isso vai interferir também na linguagem. Elas vão compartilhar também de termos em comum, de determinados desvios em comum. Então, os desvios que pessoas da classe social mais alta cometem se diferem dos desvios que as pessoas das classes sociais mais baixas cometem, porque elas estão inseridas em um plano social diferente. E também nós temos, em último lugar, as modalidades expressivas, ou a variação diafásica, que é basicamente uma variação de tipo linguístico. Então, nós temos, por exemplo, a linguagem literária, a linguagem poética, e por aí vai. Então, essa é a modalidade expressiva, a variação de modalidades expressivas da língua. É impossível nós falarmos de variação linguística sem falarmos também de preconceito linguístico. O preconceito linguístico, ele nada mais é do que quando uma pessoa inferioriza a outra pelo modo com que ela fala, pela variante linguística que ela utiliza. Então, a pessoa ela se coloca em uma posição de superioridade por conta da sua variação linguística. Então, ela acha que a variante dela é superior à variante do outro. E aí ela inferioriza o outro indivíduo. E aí ocorre o preconceito linguístico. Chegou a hora, pessoal, de você aprender a resolver exercícios envolvendo variação linguística, e nada melhor do que questões retiradas do Enem. Essa primeira aqui foi tirada do Enem de 2013, pessoal. E nós vamos primeiro no comando da questão e depois a gente procura no texto o que está sendo pedido, certo? Então, a respeito do uso das formas variantes da linguagem no Brasil, o verso do fragmento que permite reconhecer uma região brasileira é... Então, a gente tem que analisar os versos e ver qual que permite reconhecer a linguagem de uma determinada região do Brasil, certo? Então, vamos ler os versos, né? No caso, não vai ter necessidade de ler o texto inteiro. Acho que só as opções ali já são suficientes para a gente reconhecer algum traço de regionalismo ou coisa do tipo. Muito alegre e divertido, a primeira. Não tem nada, absolutamente nada de regionalismo aqui. Isso é impossível reconhecer um traço de uma determinada região nessa alternativa. Então, obviamente, não é ela. Vamos para a próxima. A B. Passava o dia na feira. Passava o dia na feira, pessoal. Também não tem absolutamente nada que determina uma região. E a letra C, levando umas panelas, também não tem nada que a gente possa reconhecer uma determinada região, porque levando e panelas e umas, isso são coisas faladas no Brasil inteiro, em todas as regiões. Então, não é possível reconhecer um traço de uma região aqui. Alternativa D, que minha mãe comprava. Também não tem absolutamente nada que marca uma região. Não tem nenhuma palavra que varia de acordo com a região. Não, isso daqui são todas palavras que são utilizadas em todas as regiões do Brasil. E por último, a alternativa E, nas cacimbas onde passava. Aqui a gente já tem uma palavra interessante, que é cacimba. Cacimba, para quem não sabe, pessoal, é um buraco que as pessoas fazem para retirar água. Então, nada mais é do que um poço ou uma fossa, ou seja, existem outras palavras que podem substituir elas e que são mais comuns em determinadas regiões.
E nessa região em específico, eles utilizam a palavra cacimba. Então, é exatamente essa a alternativa. Então, essa daqui nem precisou de ler o texto inteiro para entender qual que foi o contexto. Bastava a gente procurar ali nas alternativas alguma palavra que marcasse uma determinada região. Então, é uma questão bem simples de se resolver, na verdade. A mais simples de todas que eu achei. Eu separei 3 pra gente, mas essa daqui com certeza é a mais simples de todas. A única palavra ali que marca uma região é a cacimba, né? A cacimba é a única palavra que varia de região para região. As outras todas são utilizadas no Brasil inteiro, pessoal. A segunda questão que eu separei pra gente, pessoal, foi retirada do Enem de 2021. E essa questão tem o seguinte comando. Considerando-se os contextos de uso de toda chora, essa expressão é um exemplo de variante linguística e tem as opções. Mas, para a gente responder essa questão, nós precisamos entender o contexto, né? Diferente daquela que a gente podia ver só as alternativas, essa a gente vai realmente ter que ler o texto. Mas o texto é bem pequeno, a gente lê aqui rapidinho. Toda chora. O erro de concordância impresso na sandália ao lado é proposital, viu? Uma estilista pegou carona no Twitter. E por extensão, nos bordões. Todas comemora e todas chora. Muito usados na rede. Em versão rasteirinha, custa R$ 49,00. Então é uma campanha publicitária. Ela está vendendo sandálias. E ela utiliza 2 técnicas para chamar a atenção do público. Então fiquem atentos. Primeiro, ela utiliza uma flexão errada, um erro de concordância, né? Que ela utiliza o título Toda Chora. E segundo, que Toda Chora não só é um erro de concordância, o que chama a atenção do público, como também é uma expressão utilizada comumente aí no Twitter. Então, ela utilizou 2 estratégias para chamar a atenção do público. Agora, a gente vai ler as alternativas e vamos descobrir qual é a correta. A letra A diz o seguinte: é um exemplo de variante linguística típica de pessoas despreocupadas em seguir exemplos de escrita. Seguinte, pessoal, é um erro de escrita? Sim, é um erro de escrita. Mas em uma publicidade, há pessoas que cuidam justamente de corrigir erros de concordância, erros gramaticais. Então, não se passa uma campanha publicitária sem antes haver uma correção dos erros gramaticais. Então, quando há um erro gramatical em uma campanha publicitária, muito provavelmente esse erro ele é proposital, certo? Então, essa questão não faz tanto sentido para a gente aqui. E vamos analisar agora a letra B. A letra B diz o seguinte: utilizada como recurso para atrair a atenção dos interlocutores e consumidores. Essa já faz muito mais sentido, porque ela utiliza justamente uma expressão que é popular entre as pessoas de uma determinada rede social, como chama atenção porque é um erro de concordância gigantesco na cara de todo mundo, em caixa alta, e então ela com certeza utiliza para atrair atenção. Então é exatamente essa alternativa. Mas antes nós vamos ver as outras, né, para a gente analisar. A letra C diz o seguinte: transposta de situação de interação típicas de ambientes rurais no interior do Brasil. Essa daqui não tem nada a ver com o contexto em si não tem nada a ver com o ambiente rural, então essa daqui já elimina. Alternativa D: incompatível com ambientes frequentados por usuários da norma padrão da língua. De fato, essa expressão ela é incompatível com os usuários da norma padrão da língua, mas ela não utiliza isso numa campanha publicitária para simplesmente ser incompatível com esses usuários.
Então essa alternativa não faz sentido. A gente tem que entender o contexto, que é uma campanha publicitária. Então uma campanha publicitária, ela quer o quê? Ela quer atrair a atenção do público. Então essa alternativa não faz muito sentido. Por último, a alternativa E diz o seguinte: essa expressão é um exemplo de variante linguística condenável em produtos voltados para uma clientela exigente e interessada em novidades. Então, essa alternativa, pessoal, não faz muito sentido, porque o produto ele é sim feito para pessoas interessadas em novidade, porque é relacionado a um termo tipicamente usado em redes sociais por um público jovem. Então, essa variante linguística, ela justamente chama a atenção para o público interessado em novidade. Então, não é condenável. Então, a alternativa E também é errada. A única alternativa plausível é a letra B. A última questão que eu separei para a gente, pessoal, ela foi retirada do Enem de 2021 e ela diz o seguinte. Vamos primeiro, claro, para o comando da questão. No texto, constata-se que os usos de pronomes variam ao longo do tempo e que atualmente têm empregos diversos pelas regiões do Brasil. Esse processo revela que... Então é o seguinte, o texto referido, ele é relacionado aos pronomes, né? Então a gente vai ler o texto agora e entender o que ele diz sobre os pronomes. Os linguistas têm notado a expansão do tratamento informal. Abre aspas. Tenho 78 anos e devia ser tratado por senhor, mas meus alunos mais jovens me tratam por você, diz o professor Ataliba Castilho, aparentemente sem se incomodar com a informalidade, inconcebível em seus tempos de estudante. O você, porém, não reinará sozinho. O tu predomina em Porto Alegre e convive com você no Rio de Janeiro e em Recife, enquanto você é o tratamento predominante em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Salvador. O tu já era mais próximo e menos formal que você nas quase 500 cartas do acervo online de uma instituição universitária, quase todas de poetas, políticos e outras personalidades no final do século XIX e início do século XX. Então, o texto está falando um pouco sobre os pronomes. Primeiro, ele se refere ao pronome de tratamento senhor e você, né? Ele faz esse comparativo que nos tempos dele tratavam pessoas mais velhas por senhor e ultimamente tem tratado ele por você. E depois o texto vai comentar sobre o uso regional do tu e do você, e ele finaliza falando sobre o uso ao longo do tempo do tu e do você, que o tu ele era utilizado mais em situações informais ali no final do século XIX e início do século XX. Então vamos analisar agora as alternativas e ver qual que é a correta. A alternativa A diz o seguinte: a escolha de você e de tu ou de tu está condicionada à idade da pessoa que usa o pronome. Pessoal, a alternativa A está completamente equivocada, porque é o seguinte, veja bem, a escolha de você ou de tu está condicionada à idade da pessoa que usa o pronome. Se ao invés de tu tivesse escrito senhor, aí sim essa alternativa estaria correta. Mas o tu, ele não é relacionado à idade da pessoa que usa o pronome. Então ela está completamente equivocada. A alternativa B. A possibilidade de usar tanto tu quanto você caracteriza a diversidade da língua. E aqui no texto eles falaram justamente disso, do uso do tu e do você em diferentes estados do Brasil. Então, sim, caracteriza a diversidade da língua. Mas vamos analisar as outras alternativas. Alternativa C. O pronome tu tem sido empregado em situações informais por todo o país.
No caso, essa alternativa está completamente equivocada também, porque o texto ele se refere que o tu ele era utilizado de maneira mais informal no final do século XIX e início do século XX. Então, hoje em dia, o uso do tu não está nem um pouco relacionado à questão de formalidade. Ele marca, sim, traços regionais. Então, essa alternativa está completamente equivocada. Alternativa D. A ocorrência simultânea de tu e de você evidencia a inexistência da distinção entre níveis de formalidade. Essa alternativa também está equivocada, porque existe sim distinção entre níveis de formalidade, só que eles não estão relacionados aos pronomes tu e você. A ocorrência simultânea entre tu e você, na verdade, evidencia a diversidade, a riqueza linguística no país, a variação linguística de uma região para outra. Pessoal, a alternativa A está completamente equivocada, porque é o seguinte, veja bem, a escolha de você ou de tu está condicionada à idade da pessoa que usa o pronome. Se ao invés de tu tivesse escrito senhor, aí sim essa alternativa estaria correta. Mas o tu ele não é relacionado à idade da pessoa que usa o pronome. Então ela está completamente equivocada. A alternativa B. A possibilidade de usar tanto tu quanto você caracteriza a diversidade da língua. E aqui no texto eles falaram justamente disso, do uso do tu e do você em diferentes estados do Brasil. Então, sim, caracteriza a diversidade da língua. Mas vamos analisar as outras alternativas. O pronome tu tem sido empregado em situações informais por todo o país. Em nenhum momento o texto se refere a isso. O texto ele diz que o tu ele era mais próximo do informal. Alternativa C. O pronome tu tem sido empregado em situações informais por todo o país. No caso, essa alternativa está completamente equivocada também, porque o texto ele se refere que o tu ele era utilizado de maneira mais informal no final do século XIX e início do século XX. Então, hoje em dia, o uso do tu não está nem um pouco relacionado à questão de formalidade. Ele marca, sim, traços regionais. Então, essa alternativa está completamente equivocada. Alternativa D. A ocorrência simultânea de tu e de você evidencia a inexistência da distinção entre níveis de formalidade. Essa alternativa também está equivocada, porque existe sim distinção entre níveis de formalidade, só que eles não estão relacionados aos pronomes tu e você. A ocorrência simultânea entre tu e você, na verdade, evidencia a diversidade, a riqueza linguística no país, a variação linguística de uma região para outra. Alternativa E. O emprego de você em documentos escritos demonstra que a língua tende a se manter inalterada. Esse tipo de alternativa, pessoal, pode riscar. Quando diz que a língua tende a se manter inalterada, está completamente equivocado. A perspectiva que os linguistas utilizam hoje em dia é de que a língua está em constante mudança. Não vou falar evolução para não fazer juízo de valor, mas está em constante mudança. Então a língua não se mantém inalterada de forma alguma, entende? Então essa alternativa também está completamente equivocada. A única opção possível é a alternativa B. Fala galera, tudo bem com vocês? Passando aqui no final do vídeo, só para finalizar, muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Se esse vídeo ajudou vocês, pessoal, compartilhe, comente, se inscreva no canal e deem like aí no vídeo também. E até a próxima, galera. Falou!